Olá, queridos graça e paz, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou o Léo Murata e nesse vídeo eu quero falar com você sobre a importância do temor do Senhor. Este já é o terceiro vídeo em que nós falamos sobre a importância de você equilibrar o entendimento de que Deus é o seu Pai e também o seu Senhor. A parábola do filho pródigo, que Jesus contou em Lucas capítulo 15, retrata muito bem o que pode acontecer com uma pessoa quando ela tem deficiência em um desses dois entendimentos. No filho mais moço, faltava o entendimento sobre o senhorio daquele pai. E é por isso que ele só quer saber da sua herança e ele não faz nada para contribuir com a família. Já no filho mais velho, falta o entendimento sobre a paternidade daquele senhor. E é por isso que ele serve há anos, sem nunca jamais transgredir uma ordem do pai. Mas nunca recebeu nenhum cabrito para se alegar com seus amigos, porque lhe faltava entendimento acerca dos privilégios que um filho tem. Se nos faltar algum desses dois entendimentos, sobre paternidade ou sobre senhorio, nós vamos caminhar sobre algum dos extremos. Num próximo vídeo, nós vamos nos deter sobre o amor do Pai, mas nesse vídeo eu quero enfatizar sobre o temor do Senhor. Em Provérbios capítulo 14, no versículo 27, Provérbios diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Preste atenção no que o Provérbios disse. O temor do Senhor evita laços de morte. Em Provérbios capítulo 16, no versículo 6, ele diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Presta bem atenção como Provérbios está falando que o temor do Senhor faz o homem evitar. Em Êxodo capítulo 20, no versículo 20, Moisés diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O temor do Senhor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Por que se o temor do Senhor estiver diante de nós, vai fazer com que a gente não peque? Porque é o temor do Senhor que evita. Mas se as pessoas não são ensinadas sobre o temor do Senhor, como que elas vão evitar o mal? Existem alguns crentes que eles têm habilidade com a palavra suficiente para conseguir textos para justificar aquilo que ele quer fazer. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, um texto bem conhecido, o apóstolo João escreve assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eu pequei, é meu fim? Não. O que eu faço? Me arrependo e pratico 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Mas existem crentes que ele não pecou ainda, mas ele está planejando pecar e depois que ele pecar, ele pratica 1 João 9. Mas 1 João 1,9 não foi escrito para quem está planejando pecar. E foi escrito para quem? Vamos ver aqui no capítulo 2, no versículo 1, que ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. João escreveu para que não pequeis. Esse texto foi escrito para nós não pecarmos. Mas o que tem pessoas fazendo? Eles estão planejando pecar e depois que pecarem, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar toda injustiça. Mas 1 João 9 não serve para quem está planejando pecar. E para quem está planejando pecar? Eu sugiro você ler outro texto, Romanos capítulo 11, no versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, tu também serás cortado. O mesmo Jesus que contou a parábola do filho pródigo, mostrando a bondade e o amor do Pai, também contou a parábola de João 15, mostrando a severidade de Deus, que todo ramo que estando nele não der fruto, o Pai o cortará. Jesus sempre mostrou Deus de uma forma muito equilibrada, enfatizando a paternidade e o senhorio desse Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, para que temas e guardes. É o temor do Senhor que faz o homem obedecer a Deus. Ah, mas isso aí é Antigo Testamento. E não é Bíblia, não?
Em 2 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 7, no versículo 1, o apóstolo da graça diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Uma vida de santidade só é possível ser aperfeiçoada focando no temor do Senhor. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 12, o apóstolo Paulo escreve assim também: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu quero que você preste bem atenção que esses dois textos, Paulo não está falando para nós focarmos no amor do Pai. Ele está falando para nós focarmos no temor do Senhor. Porque Provérbio diz que é o temor do Senhor que evita que o homem faça o mal. Deuteronômio diz que é o temor do Senhor que faz o homem obedecer. E é por isso que Paulo diz: aperfeiçoe a sua santidade e desenvolva a sua salvação no temor do Senhor. Sabe, eu realmente acredito que uma pessoa que está no pecado, uma pessoa que está caída, ela deveria olhar para o amor do Pai. E dessa forma ela ia conseguir enxergar a bondade de Deus e receber o perdão do Pai que já está disponível para ela. Mas uma pessoa que está sendo tentada, ela tem que focar no temor do Senhor, porque é o temor do Senhor que dá forças para fazer ela obedecer. Mas muitas vezes está acontecendo o contrário. A pessoa que está no pecado, que está caída, ela está com medo de voltar para Deus. E a pessoa que está sendo tentada, ela está desenfreada no pecado, porque Deus é amor e papai me ama. Sim, eu realmente entendo que se uma pessoa olhasse apenas para o lado paterno de Deus e desejasse honrar esse pai amoroso, ele jamais faria isso com o pai. Mas a Bíblia dá a entender que a maioria das pessoas não vão conseguir fazer isso. É o temor do Senhor que vai fazer ela evitar de praticar aquilo contra Deus. Em Atos capítulo 20, no versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se Deus dissesse para você ir para tal lugar, e Ele não dissesse para você o que iria acontecer naquele lugar, mas o pouco que Ele revelasse, Ele dissesse para você: quando você chegar lá, te espero cadeias e tribulações. Você iria? Mas por que Paulo foi? Porque em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Contanto, o que importa é que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Não foi de papai, foi do Senhor. Se você não desenvolver o temor do Senhor, você só irá obedecer a Deus quando for conveniente ou vantajoso para você. É o temor do Senhor que fará você ir além, mesmo que você não veja vantagem nenhuma em fazer aquilo. Mas por que Deus quer tanto que eu tema Ele? Salmos capítulo 25, no versículo 14, Deus diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus não quer que você tenha medo dele. Pelo contrário, Deus quer que você o tema para que ele possa abrir a sua intimidade para você. Em Gênesis capítulo 18, a Bíblia diz que Deus desce e compartilha com Abraão o seu plano sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Ninguém na face da terra sabe que Sodoma e Gomorra será destruída, mas Abraão, o amigo de Deus, tem essa informação. Em Gênesis capítulo 22, no versículo 9, quando Abraão estava para sacrificar o seu filho Isaque no Monte Moriá, diz assim o texto: Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou-o no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Abraão está obedecendo a Deus incondicionalmente, a ponto de subir naquele monte disposto a sacrificar o seu filho Isaque para Deus. Quando ele levantou o cutelo que ele ia imolar o seu filho, um anjo brada e diz: Não estendas a mão sobre o rapaz, porque agora sei que temes a Deus.
E quando Abraão olha para trás, ele olha um carneiro preso nos arbustos pelo chifre. Ele pega o carneiro e imola o carneiro no lugar do seu filho Isaque. E logo após ele fazer isso, ele põe o nome daquele lugar de O Senhor Proverá, Jeová Jireh. O temor que Abraão tinha a Deus fez Deus abrir a sua intimidade para Abraão. Deus revelou para Abraão um lado seu que ninguém na face da terra tinha conhecido. Que lado? Jeová Jireh. Nunca Deus tinha se revelado para alguém como Jeová Jireh. E o que abriu essa intimidade para Abraão conhecer esse lado de Deus? Não estendas a mão sobre o rapaz, porque agora eu sei que temes a Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você o obedeça, porque ele está disposto a abrir a intimidade dele com você. Chegai-vos a Deus. E Deus quer tanto isso que ele não fica parado esperando você chegar até ele. E ele se chegará até vós outros. Em Mateus capítulo 3, é o momento onde Jesus é batizado no Rio Jordão. E quando ele sai das águas, a Bíblia diz que veio uma voz dos céus que diz: Este é meu filho amado, que me dá prazer. Sabe, essa é uma das poucas manifestações de Deus na Bíblia onde não houve participação humana. Isso não foi dito por um profeta. Os céus se abriram e essa voz veio dos céus: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós já somos filhos e sim, nós já somos amados. Mas e prazer? Nós já damos prazer a Ele? Pense em tudo isso que você ouviu, porque Deus é o mais interessado em que você o obedeça, porque Ele quer te recompensar, abrindo a intimidade dele com você. Seja abençoado com a prática dessa palavra e até o próximo vídeo. Moisés pergunta para Deus e diz: Mas Senhor, quando eles perguntarem qual é o teu nome, eu vou dizer o quê? Moisés, diga para eles que meu nome é Eu Sou. Eu Sou. Eu quero que você perceba que Deus não disse que o nome dele é Eu Posso. Ele disse que o nome dele é Eu Sou. Eu quero te falar, meu amigo, que a maior necessidade que o ser humano tem não é conhecer o que Deus pode, mas é conhecer quem Deus é. Porque eu quero te falar que existem muitas pessoas que acreditam que Deus pode livrá-las de todo tipo de problema, mas elas não têm certeza se Ele quer fazer isso por elas.